Esse vídeo tem um formato um pouquinho diferente dos meus vídeos anteriores e vale ou não a pena assistir. Então me deixa nos comentários aí o que vocês acham. Melancolia é uma palavra diferente que muitos provavelmente nunca usaram, ou sequer sabem o que exatamente essa palavra significa. Uma palavra que ilustra um sentimento abstrato que talvez poucas pessoas experienciam. O sentimento de estagnação e agonia, de estar fazendo tudo em repetição, onde nada te provém importância ou reação, onde o único traço de emoção que lhe resta é a tristeza, onde o motivo muitas vezes é desconhecido ou simplesmente inexistente. Ah, Haruhi, a obra que por muitos anos foi a cara da palavra anime, mas de fora olhando pra dentro. Por que exatamente o anime escolar ficou tão famoso assim, a ponto de ser quase sinônimo da palavra anime? Como que uma história escolar, algo que é famoso por ser simples, cresce em um patamar tão grande? E como um personagem de design tão normal virou uma das criações mais famosas desse meio? A resposta é simples, com mentiras, ilusão, incerteza e muita empatia. E como seu próprio personagem principal, o sentimento de pensar fora da caixa e, assim como seu nome, a melancolia de ser diferente. Haruhi Suzumiya no Yutsu, ou A Melancolia de Haruhi Suzumiya, é uma história que é basicamente uma lenda de uma década passada. Uma história que definiu e liderou muitas coisas no meio dos animes, que ecoou e ainda ecoa pelo mundo todo e por toda a comunidade também. Com muitos e muitos fãs, mas também com muitas pessoas que odeiam. Mas apesar disso tudo, vamos explorar então se vale ou não a pena assistir? A melancolia é um sentimento monótono de tristeza, uma onda proveniente talvez de um sentimento de estagnação, na qual muitas vezes você sequer percebe que está passando. Um sentimento sem motivo, ou que você simplesmente não sabe achá-lo. Ah, Haruhi. Por alto e de longe, à noite, a 100 por hora, é um anime normal. De escola, um slice of life ali não muito suspeito. Mas por ser algo tão grande assim, tem que ter algo diferente, né? Então essa história escolar é de alguma forma bem complexa, que talvez muitas pessoas podem ficar até meio perdido enquanto está assistindo. Mas ela é também, de alguma forma, bem simples. Então não precisa se preocupar. Bom, como o título sugere, essa história basicamente conta uma parte da vida de Suzumiya Haruhi durante seu tempo na escola. Uma garota, à primeira vista, um pouco excêntrica para os padrões do mundo da história e de certa forma para o mundo real na época do seu lançamento também. Mas enfim, um novo ano se inicia, por isso uma nova classe é formada. Algumas pessoas se conhecem, outras não. Algumas continuam na mesma escola, outras vieram de escolas diferentes, e esse é o caso de Haruhi. Haruhi já é um pouco conhecida por outros alunos que já estudaram com ela na outra escola, por ela não bater lá muito bem da cabeça não, e principalmente por não se relacionar com ninguém. Dizem eles que uma vez apareceu uma pichação imensa de giz na escola durante a noite, e que ela se entregou dizendo que foi coisa dela, coisa de doido mesmo. Só que nesse mesmo início, algo sobre essa história toda da Haruhi ser meio estranha e não conversar com ninguém, já é desbancada quando ela começa a interagir com um garoto na sua frente. Um garoto que já tem uma cara normalmente de tédio, Kion. Ele é puxado por essa loucura chamada Haruhi sem nem ter ideia ou perceber que está virando amigo dela. Aos poucos o tempo deles passa, e Kion realmente consegue ver que Haruhi tem cada ideia tosca e uns desejos bem peculiares também. E a garota quase não tem limite nenhum. Por exemplo, ela já aparece falando que queria conhecer e conversar com um viajante do tempo, um alienígena e até um esperto, ou paranormal, sei lá como é que chama isso. Tá, tipo, um monte de gente quer fazer isso também, né? Porque deve ser doideira conversar com um desses, né? Imagina, que louco. Mas também ninguém sai por aí falando pra todo mundo isso, como se fosse uma segunda-feira normal ali, né? Enfim, Haruhi simplesmente não gosta de ficar parado. Enquanto ela procura algo pra se entreter, essa sua infinita vontade de se divertir e sair da vida normal,
Haruhi passa por todos os clubes da escola e acha todos eles muito chato. Por isso ela tem a brilhante ideia de fazer um ela mesma. E Kion vai vir junto. Perguntou se ele quer? Não, mas ele vai vir de uma forma ou de outra. Haruhi já tá bem pra frente e arranja uma sala para eles usarem. O bom é que a sala já vem com um novo membro do clube dentro dela. Uma garota bem quieta que passa o tempo inteiro lendo livros. Essa é Nagato. Só que pra a escola aceitar o clube, ela tem que ter pelo menos 5 membros. E se vocês estiverem contando quantos nomes que eu já falei até então nesse vídeo, só temos 3 membros. Então Haruhi sai por aí procurando e acha um. Uma garota do segundo ano, a Sarina. Pelo jeito ela é bem inocente, mas mesmo assim não é o suficiente ainda. E ao passar do tempo, Haruhi vem com um papo estranho que se aparecesse um aluno transferido, misterioso, a vida deles na escola ia ser bem mais interessante. Logo após isso, Haruhi aparece do nada como o 5º membro do clube. E olha só, ele é realmente um estudante transferido. E olha a cara dele. Se animes me ensinaram alguma coisa, personagens com essa cara são misteriosos. Bom, estranho, né? A Haruhi falou disso outro dia e agora aparece exatamente alguém assim. Então, subitamente, sem mais nem menos, os outros membros do clube se abrem para Kion. De uma forma ou de outra, eles dizem o que eles realmente são. Nagato diz ser uma vida alienígena criada por um ser maior. A Sarina diz ser uma viajante do tempo. Então Koizumi, o estudante transferido, diz ser um Esper. Tipo, exatamente o que a Haruhi tinha falado no primeiro dia de aula? É. Então Kion, como qualquer outra pessoa numa situação dessa, não entende nada. Apesar dele estar um pouco mais calmo do que uma pessoa normal numa situação assim. Tipo, que besteira que eles estão falando? Quem acreditaria nisso? É uma pegadinha da Haruhi ou o que tá rolando? E é nisso que a história vai se mover. Kion navegando nas loucuras que são impostas sobre ele. É a busca de tentar por fim entender o que tá acontecendo e o que exatamente ele pode dizer que é real. Vivendo a vida escolar pelos olhos da Haruhi e sua eterna melancolia, que agora não é só mais dela. A melancolia é algo difícil de se definir. É como se... Bom, é como se uma onda de tristeza passasse sobre você em um dia simplesmente monótono, sem motivo ou causa aparente. Você simplesmente sente. Ah, Haruhi. Na teoria, essa história é bem tranquila de se assistir, mas na prática... na prática tem que complicar, né? Assim, Haruhi tem 3 animes da história principal. Temos a primeira temporada, lançada em 2006, a segunda temporada de 2009 e o filme. Porém, há um consenso na comunidade que há 2 formas de assistir Haruhi. Olha essa tabela que fizeram, então o treco é meio complexo. Mas calma que eu explico. Certo, presta atenção, hein? A primeira maneira de assistir é essa que eu já falei. Primeira temporada, segunda temporada e o filme. Essa é a ordem de lançamento oficial, a forma mais inocente e, na teoria, mais correta em relação ao objetivo do anime. Porém, se fosse simples assim, não tinha tabela, né? Então vamos à segunda forma de assistir, a ordem cronológica. E basicamente é essa bagunça aí que vocês estão vendo. É um episódio depois do outro, essa doideira aí. Essa ordem foi criada em uma espécie de relançamento de Haruhi, também oficialmente, quando foi sair a segunda temporada. Ela foi feita com a intenção de organizar algumas coisas, então essa ordem conserta algumas dúvidas que podem surgir ao assistir na ordem de lançamento, e põe todos os acontecimentos na ordem que na teoria aconteceu com os personagens. Essa forma de assistir é a forma mais fácil de entender, mais tryhard talvez. Tipo, uma pessoa comum que só quer assistir um anime ali, que ela não conhecia ou nunca viu antes, não vai saber que essa forma existe, então né. Mas também, dependendo da situação, essa mesma pessoa pode acabar assistindo a forma cronológica do relançamento e nem ficar sabendo. Meio que dá a mesma coisa no final das contas, então não dá muito pra ver por esse lado, porque os 2 formatos são igualmente oficiais. Não é como se uma das ordens fosse feita pela comunidade ou algo assim. Em relação à ordem cronológica, apesar de mais correta, mais fácil de entender, e na teoria também ser oficial, essa forma acaba não sendo muito a verdadeira experiência do anime, de deixar as coisas mais ambíguas, que é meio que a intenção verdadeira dessa história. Mas não que em certos casos isso seja ruim, porque nem sempre a experiência verdadeira do anime seja realmente muito interessante ou divertida. Os mais atentos de vocês já devem ter percebido ou achado estranho por que entre as 2 listas tem esse episódio do Endless Eight, ou o 8 Infinito, repetido várias vezes? Bom, para explicar isso, eu vou ter que dar um mínimo de spoiler. Nada assim não. Mas ainda assim, se você não quiser saber nada da história mesmo e ir assistir, pula pra esse tempo do vídeo aí. Mas enfim,
O Oito Infinito. É o principal motivo de guerras na comunidade de Haruhi. E até dentro do próprio estúdio de animação também. É uma bagunça. É o seguinte, por causa de algumas coisas no plot, o episódio do Oito Infinito é repetido 8 vezes. Tá, parece meio estranho falar isso, mas realmente são 8 episódios dessa série que tem 28, que são quase que literalmente a mesma coisa. Os mesmos acontecimentos e basicamente as mesmas falas. Imagina você lá, pimpão, em 2009, esperando assistir finalmente a segunda temporada de um dos animes mais aguardados da época, depois de muito tempo sem nenhuma notícia sobre ele, pra então ficar preso assistindo o mesmo episódio semanalmente por quase 2 meses. Por que carambas um anime faria isso? Meio que faz sentido naquele momento da história. E faz algo audacioso e diferente que nunca foi visto antes, ou até depois, né? Fazendo com que cada repetição você sinta cada vez mais a melancolia da história. Você começa a prestar atenção nas mínimas coisas que mudam de episódio para episódio. Só que, mesmo dizendo isso, esses 8 episódios são chatos pra um boné depois que você assiste um ou dois. Então, pra maioria das pessoas, é indicado que você assista apenas os 2 primeiros episódios e, enfim, o último episódio do Endless Age, para não ter que ver tudo e, ao mesmo tempo, não perder muita coisa. Mas se você for raiz mesmo e querer ver a obra inteira como ela foi lançada, com a intenção original, vai ter que passar pela melancolia desses episódios. Boa sorte, eu te entendo. Certo, agora voltamos com todo mundo aqui, com os que pularam lá antes. Então, no final das contas, você vê qual é a maneira que você mais se identifica. Porque cada um pensa de uma forma e de um jeito diferente, certo? Porque meio que não existe uma maneira correta de verdade entre uma ou a outra. No final das contas, literalmente as duas maneiras são oficiais e corretas, apesar do autor dizer que a ordem de lançamento é a mais certa. Pra mim, eu indicaria que se você é um tipo de pessoa que gosta de experienciar um anime de verdade, de forma crua, como se você estivesse vendo ele pela primeira vez na TV, quando ele foi lançado na época, assistam na ordem de lançamento, que você vai embarcar mais com a intenção e o sentimento que a obra quer transmitir. Mas se caso você não fizer tanta questão de ser raiz, assiste na forma cronológica, que vai fazer muito mais sentido, vai fluir muito mais e você vai aproveitar bem mais. Uma dica, se você for assistir e o primeiro episódio foi o filmezinho da Mikuru, você tá assistindo na ordem de lançamento, a forma do Kion. Se não for esse episódio o primeiro, você tá assistindo na forma cronológica, é da Haruhi. Bom, e quando for o caso de vocês não aguentarem passar pelo Oito Infinito, pula mesmo e vê só os primeiros e o último episódio dessa parte. Tipo, é legalzinho ver as pequenas coisas que mudam de cada episódio, conhecer mais a personalidade de cada personagem, mas... não dá nada não, pode pular suave. Apesar de que te torturar nesses episódios seja uma das intenções da obra. O que dá vontade mesmo é de tacar a irmã do Kion pela janela, toda hora que ela fala que o telefone tá tocando com ele literalmente olhando pro telefone. Mas... eu não vou mentir também que é bem gratificante ver a hora que o ciclo do Oito Infinito se quebra, depois de passar uma eternidade dentro dele junto com os personagens. Quer dizer, junto só com a Nagata. A única coisa certa nessas duas formas é que o filme é o último a se ver. Uma coisinha legal que eles fizeram, que dá pra você ver essas duas formas de assistir, é que no final do episódio, depois dos créditos, quando vai rolar aquele spoiler do próximo episódio e tal, o Kion fala um número, e quando vem ao caso, a Haruhi corrige e fala outro. O Kion fala o número da ordem de lançamento, já a Haruhi fala o número da ordem cronológica. É daí que sai o nome das duas formas. E pros perfeccionistas, ou para aqueles que gostam muito da obra, tem 3 especiaizinhos: Suzumiya Haruhi-chan no Yotsu, Nyoron Churoya-san e Nagato Yuki-chan no Shoushitsu. O Nagato Yuki-chan é o mais completinho deles, que saiu em 2015 mais ou menos. Só que mesmo assim ele é meio estranho e tipo assim, a maioria das pessoas odeia ele. Ele, entre aspas, conta a história mais ou menos da linha do filme, se você quiser ver mais sobre aquilo. Mas, como eu disse, é estranho. Mas, talvez você goste, né? Os especiais não são nada demais mesmo. São só algumas adaptações de alguns spin-offs que foram feitos por outros autores em algumas revistas com base na light novel original de Haruhi. E já que estamos falando da light novel, o anime de Haruhi, mesmo fechando muito bem com o filme,
não adapta a história inteira. Em certos pontos, adapta bem diferente do material original. Então, se você se encaixar, vale a pena dar uma olhada no Light Novel também. Mas não é algo muito necessário não. Só que é inevitável que na Light Novel vai ter muito mais coisas que não teve no anime, com várias outras histórias e explicações que não foram animadas. Bom, a melancolia é... Tem impressão que eu já falei... Não, esquece. A melancolia é um sentimento monótono que você não consegue apontar o motivo ou a causa. Você simplesmente sente. Haruhi, apesar de tudo e sua notoriedade, é um anime estranho. Não é um anime para você sentar e relaxar, como um slice of life normal, apesar de ter seus momentos assim. Mas também não é nem de perto uma história de suspense ou de ação. Haruhi, assim como seu título, agarra ao sentido artístico e tem basicamente a intenção de te mostrar um pouco da melancolia. Mas não só te mostrar, tentar te fazer sentir tal sentimento. É um anime que começa como qualquer um, só que ele de pouco a pouco vai acrescentando o suposto problema. Aos poucos o seu sentimento vai se transformando de indiferença para algo negativo ou não identificável. Você vai se sentindo desconfortável cada vez mais. Até certo ponto, a sensação é similar de você estar vendo algo que não quer, mas você não consegue tirar o olho. Aquela coisa que você pensa, pô, tá zoado isso aqui, mas talvez você não sabe apontar o que tá zoado. É o jeito da história, é os personagens, ou seria a personagem da Haruhi. Tem hora que simplesmente não dá pra concordar com ela. Tem os outros personagens também, né? Esse suposto problema é criado com a intenção de te introduzir na melancolia dos personagens e te fazer pensar o que você faria naquelas situações. Situações que normalmente seriam fáceis de resolver, mas que ao contar com o fator Suzumiya, não é tão fácil assim. Coisas que brincam com seu senso de moralidade. Coisas que você tem a urgência de falar, para com isso tá errado. Ou, vai, faz alguma coisa. Coisas que são fáceis de dispensar, mas você simplesmente não pode fazer nada. Porque você só tá observando aqueles personagens. Você não tem poder, você é apenas um telespectador. Mas mesmo assim, se você tivesse a possibilidade de agir naquela situação, se você fizer isso na pele de um dos personagens, um passo errado e tudo que você conhece por vida vai pra casa do caramba. E como a história se passa em uma escola normal ainda, você vai ficar no meio desse ping-pong de situações melancólicas, situações normais, situações fantásticas, situações normais. Você se junta com Kion e em certos pontos você não consegue saber o que é verdade e o que não é. E por isso, mesmo que Haruhi seja uma história realmente simples em tudo, na sua premissa, no seu contar de história, dos personagens, é essa mesma simplicidade que acaba com você em vários sentidos, fazendo com que a experiência de assistir essa obra seja realmente única e uma verdadeira montanha-russa de emoções. Só que a maioria dessas emoções são em volta da melancolia. A Haruhi é uma personagem de verdade. E igual na vida real, mesmo que você goste muito de uma pessoa, raramente você vai concordar com tudo que ela tem a dizer ou fazer. Haruhi é assim. Ela não é alguém que você sabe se você gosta ou se você não gosta. Você flui junto com ela, igualmente com os personagens à sua volta, que são moldados inconscientemente por ela. A melancolia, um sentimento monótono. Haruhi. Então, é claro que isso tudo não é o motivo inteiro de Haruhi ser tão famoso. Antes de virar anime, os novels de Haruhi já criavam todo tipo de onda. Era um fenômeno bem grande, considerado uma das melhores histórias da época. Quando seu anime foi anunciado, você já imagina como foi a reação do pessoal, né? Quando ele saiu, o anime foi o mais popular não só do Japão, que Haruhi era considerada a quarta melhor história de todos os tempos em 2006, mas em vários outros países. Haruhi se tornou um literal fenômeno muito rápido. Isso tudo também foi auxiliado pelas empresas responsáveis pela obra, fazendo sites dedicados aos personagens, comunidades, vídeos e até alguns tours com os dubladores pelo mundo. Pro pessoal na época, Haruhi foi muito mais do que só um anime sendo lançado ali. Sem falar que Haruhi veio num dos melhores momentos da explosão da internet e da comunidade dos animes no geral. Então já viu, né? E botou muita gente para aprender a dançar Hare Hare Yokai na escola e muitos eventos de anime. O pessoal até zoa que tem a religião do Haruhismo. Enfim, milhares e milhares de pessoas cresceram com essa história, que foram amarrados naquele conceito esquisito e insano, porém fácil e simples de entrar. Na sua época, e até agora, só que bem menos, Haruhi era tudo: famosa, meme, música. E por causa dessa explosão imensa de popularidade no meio dos anos 2010, ela basicamente se tornou a face da palavra anime, e representou toda a comunidade durante anos.
Certo, fica um pouco estranho eu fazer um vídeo desse e não falar nada da qualidade das coisas, animação e tal. Se vocês acompanham o canal aqui por algum tempo, vocês já devem ser familiares da maldição dos 2010. A primeira temporada de Haruhi sofre dessa maldição de forma muito severa. Até porque ela foi feita 4 anos antes de 2010. Então tudo é extremamente datado. E dá pra ver que foi algo feito naquela época. A animação é meio meh. Algumas composições de cena bem cotocas. As falas dos personagens tem hora que não fluem tanto quanto deviam. E essas coisas, né? É datado, mas não é nada tão ruim assim não. Mas o principal é que lá pros meados de 2006, a Kyoto Animation, que é o estúdio que fez Haruhi, ainda não era o gigante que conhecemos hoje. O estúdio ainda estava se encontrando. Vocês conhecem os memes de Clannad, né? Pois é. Então a primeira temporada de Haruhi tem muito olho na bochecha ainda, apesar de não ser tão absurdo igual Clannad. Mas apesar de tudo isso, ainda é bem assistível. A Season 2 é mais padrão que o Animation de hoje em dia, e as meninas não parecem ter olho na bochecha mais. Então apesar de já ser um pouco datada também, até para os padrões do próprio estúdio, tudo aqui já é um bocado mais bonito, fluido e vibrante. Dá até pra ver a Haruhi e o pessoal sendo amigos das meninas do Keion, de Koe no Katachi ou de Kyokai no Kanata, enfim, vocês entenderam. Eu gosto de pensar que a Haruhi foi do clube do Keion na mesma escola, alguns anos antes da Yui e das outras entrarem. Agora o filme, apesar de não ter sido feito lá muitos anos depois da segunda temporada, é o que você espera do estúdio hoje em dia. Apesar de ainda não ter aquele toque sensacional dos olhares que o estúdio ficou muito famoso com, tudo é extremamente bonito e muito bem feito. Os cenários são vivos, os personagens são articulados, a animação é fluida ao extremo e você sente o impacto das coisas. Nada é confuso e tudo é muito bem trabalhado. É impossível falar da animação e do estúdio criador sem infelizmente mencionar o incidente de 18 de julho de 2019, quando todo mundo ficou chocado com as notícias que um fogo havia se iniciado num dos prédios da Kyoto Animation, onde uma pessoa desiludida realizou um atentado à empresa e aos funcionários da KyoAni. O fogo tomou a vida de 36 pessoas e mais 34 foram feridos. Pessoas normais, vivendo seus dia a dia, que passavam suas vidas todas trabalhando para realizar sonhos de ver uma obra em movimento. Se foram várias vidas em um simples e horrível ato. Pessoas com famílias e amigos que infelizmente tiveram suas vidas cortadas, inesperadamente. Devido aos costumes japoneses, os nomes das vítimas não foram revelados à mídia, por respeito às famílias, mas alguns nomes foram confirmados, e com isso, vários membros da equipe que fez Haruhi estavam envolvidos na tragédia. Pessoas importantes na indústria que provavelmente fizeram parte não só de Haruhi, mas também de alguns de seus animes favoritos, como Akira, Inuyasha, Luckstar, Keion, Nichijou, Koe no Katachi, Clannad, Violet Evergarden, Dragon Maid, Amage Brilliant Park e também vários outros. Um sentimento infinito. ちょっとお話ししましょうか。きっといつかあなたもこの高校生活を懐かしく思う日が来ます。終わってしまえば何もかもあっという間だった。夢のように過ぎてしまった。そんな風に思う時が。 Haruhi. Até esse ponto, talvez você pense algo como, tá, isso não é tão insano assim. Não, pelo menos para justificar a imensa popularidade da obra. Então você se pergunta, por que um anime que não te relaxa, não te põe animado, que muitas vezes não é divertido, e que pelo contrário, tem hora que te põe até para baixo, é tão grande assim, tão famoso assim, tão bem falado assim? É simples, Haruhi tem um contar de história bem diferente, e um dos melhores desfechos que uma história pode ter. Durante a primeira temporada, você vai se sentir estranho. Durante a segunda, você vai se sentir melancólico, entediado. Mas se você passou por tudo, se você acompanhou o Keion por toda a sua vida em presença da Haruhi, se você se recusou a tomar caminhos curtos, se você ficou quase morrendo vendo o mesmo episódio pela 8ª vez, toda hora que aquele caralho daquele Keion quer torcer pro time que tá perdendo, ou até se você não viu todos os episódios, tudo isso vai providenciar uma recompensa simplesmente sensacional. O desaparecimento de Haruhi Suzumiya. Sim, tudo que você vai passar, sentir e viver com as temporadas normais vão tudo ser estourados no filme de Suzumiya Haruhi no Shoushitsu. Certo, eu tenho que tentar explicar isso de uma forma bem cuidadosa para não afetar o aproveitamento de vocês. Como eu posso dizer? Uma analogia. Pensa assim,
Um amigo seu vem e te fala sobre um doce. Você já viu aquele doce em vários lugares, mas nunca teve a oportunidade de experimentar. Certo dia ele aparece e te entrega esse doce. Você pega e se depara que o doce é dividido em 3. Você come a primeira parte, sem expectativa nenhuma. Não é ruim, mas não é algo que você comeria de novo e nem falaria que é bom. Mas você é teimoso e você come a segunda parte. Essa parte também não chega a ser muito ruim, mas com certeza é bem pior do que a primeira. Uma pessoa normal nessa situação jogaria fora o terceiro pedaço, mas você é teimoso e vai e come ele. Pelas situações anteriores, você não espera muito desse pedaço, você só come sem nem dar bola. O terceiro pedaço é a soma dos 2 primeiros sabores, só que por algum motivo é extremamente bom. Entenderam a analogia? Que merda de analogia, mas foi a melhor que eu consegui criar. Espero que eu tenha conseguido deixar mais ou menos claro e que vocês tenham entendido de alguma forma. Se não agora, depois. Porque é o caso que se eu tentar explicar mais certinho, vai acabar com o aproveitamento de vocês e a surpresa de assistir algo novo. Mas basicamente, esse é o estopim de toda a popularidade de Haruhi. Foi um anime, foi uma história altamente revolucionária, principalmente para sua época. Ela fez de algo familiar, algo inovador, de algo simples a algo extremamente complexo e existencial. Haruhi quebrou o molde desse meio artístico. Ela abriu o caminho para outros, que se não fosse Haruhi, muitas das histórias que você mais gosta nunca seriam feitas. Haruhi mostrou ao mundo o que é possível fazer ao sair da curva e contar uma história inusitada que muito provavelmente não seria a mais popular de todas. Querendo ou não, intencionalmente ou não, a história de Haruhi, assim como a personagem Suzumiya Haruhi, acabaram virando um pilar da comunidade, responsáveis por diversas loucuras futuras. Haruhi, inevitavelmente, talvez ironicamente, se tornou exatamente o que contava. Mas mesmo assim, o tempo passa, as pessoas vão mudando, as gerações vão passando e vão seguindo adiante. O mundo vai mudando. Eventualmente, Haruhi vai se tornar algo distante, onde cada vez menos pessoas vão conseguir sentir o impacto durante sua época. E assim como muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, talvez até tenham uma ideia do que seja, por ser algo tão icônico assim. Mas talvez não faz ideia se é algo que você tem que assistir, se vale a pena. É mais um anime velho ali, sei lá. Infelizmente, é bem fácil ignorar indicações de algo passado, tão distante, na qual você não tem base de conhecer. Isso acaba que cada vez mais, Haruhi e vários outros animes virem aquela coisa de tô ligado, mas nunca vi. Deixa pra depois. Só que esse depois nunca vai vir. E é por causa disso que eu tô aqui, pra passar o conhecimento de Haruhi. Já me perguntaram várias vezes aí no comentário. Eu leio os comentários, viu? Então, vale a pena assistir Haruhi? Um complexo e estranho, sim. Vale muito a pena. Só que vai ser difícil. Haruhi é um anime pra todos. Que todos têm a possibilidade de simplesmente amar. Mas também, não são todos que vão conseguir assistir, se é que você me entende. É uma experiência realmente única e fantástica. É o típico anime que quando você acaba, você fica alguns minutos sem palavras olhando pro teto, processando o que você acabou de assistir. E isso é simplesmente sensacional. Só que o processo inteiro, até chegar nesse ponto, vai fazer com que muitos se percam no caminho, desistam ou simplesmente não gostam da história. Mas só o filme que é bom então, vou assistir só o filme. Não. Porque sem base emocional, que você cria e carrega assistindo a primeira e a segunda temporada, o filme vai ser legalzinho, bonito e tal, mas não vai significar simplesmente nada pra você. Aí acaba que fica uma situação esquisita de, como que tu fala que um anime vale a pena quando tem 2 temporadas medíocres e um filme bom? Isso não é quase a definição de não valer a pena? Pois é, eu não tenho muito uma resposta pra isso. Vai ser algo que você vai ter que avaliar. Que tipo de pessoa você é? Você tá disposto a seguir o caminho arduoso inteiro? Vai conseguir seguir ele pulando algumas coisas? Ou não é algo que você tá disposto a fazer? É claro que sempre há a oportunidade de você gostar das temporadas normais. Falando desse jeito, até parece que elas são extremamente ruins. Mas esse não é o caso, elas são até legais. O filmezinho que eles fazem da Bikuru é uma das melhores coisas que você vai ver nos últimos tempos. E tem várias outras coisas bem legais e divertidas também. Mas enfim, a escolha é completamente sua e do que você está disposto a fazer. Mas te garanto que todos que passaram por tudo e entenderam vão te falar que vale muito a pena assistir. Então, talvez dá pra você dar uma relevadinha ali e tal. Porque assim, você é um anime extremamente popular. Pela sua forma bem diferente de contar a história, é bem fácil achar pessoas que não gostam de Haruhi. Que simplesmente não conseguem entender como alguém pode gostar de algo tão mal feito, tedioso e nada divertido. Um anime que tem a audácia de repetir episódios iguais várias e várias vezes. Só que
Apesar disso ser bem verdade, porque querendo ou não, mesmo se você gostar, você vai concordar com essas afirmações. Só que a diferença de uma pessoa que não gosta para uma pessoa que gosta muito é simplesmente a vontade e a disposição de entender que tudo aquilo é intencional. Se um episódio te está fazendo entediado, é porque o objetivo daquele episódio é te fazer ficar entediado. Se um episódio está te fazendo ficar nervoso com a Haruhi, é porque o episódio quer que você não concorde com ela. Ao assistir, você está optando em entrar nessa melancolia. Você vai viver e sentir como se você fosse mais um membro da SOS Dan, e não que você só está assistindo eles. A história é toda voltada a te fazer se sentir naquele ambiente. Então a única barreira que você tem de gostar ou odiar é a sua vontade de entender a situação. Alguns vão considerar essa situação legal e muito inteligente. Outros vão achar zoado e contraditório, independente do quão bom o filme final seja. É uma parada que depende de cada um mesmo. A crazy girl who's as admirable as she is detestable. She'll bring you an absurd amount of energy and joy at the cost of any hopes you had of living a normal life, and quite possibly your sanity too. She'll abuse her friends one day and go out on a limb for complete strangers the next. She'll be pushy and bossy while being downright inspirational in the same breath. A complex, fascinating, and endlessly entertaining character. Então fica assim, o nome da história é A Melancolia de Haruhi. Já é evidente que essa história vai te tentar provocar melancolia. O nome é Suzumiya Haruhi. Ela é bem teimosa, e você vai ter que ser também se quiser assistir. É bem fácil fraquejar e desistir no meio, mas Haruhi não faria isso. Haruhi só quer viver uma vida interessante, e que tudo vá bem no final. E vai ser isso que você vai ser recompensado no final de tudo. É bem legal como a história casa perfeitamente com a ideia e a execução, né? Simplesmente genial. Eu não sou muito de ficar pedindo essas coisas, mas esses vídeos dão um trabalhão. Então, se você quiser, deixa um like e se inscreva no canal, que ajuda bastante.